Olá para você que acompanha a programação da TV Unifev de Votuporanga. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, pelo seu carinho. Está no ar mais um programa Cidadania. E hoje o Cidadania está em festa. Estamos comemorando os 83 anos de Votuporanga. O programa de hoje é uma homenagem à nossa cidade. Temos hoje dois convidados. No primeiro bloco, eu vou conversar com o Ravel Jimenez, ele que é pesquisador e também fotógrafo. Vai nos contar um pouco da história de Votuporanga, inclusive ele já escreveu um livro sobre a história da nossa cidade. E depois a gente continua no segundo bloco com um bate-papo com ele e também vamos ouvir uma mensagem do prefeito João Dado sobre o aniversário de Votuporanga. O programa de hoje está bem interessante. Vamos então conhecer a história de Votuporanga. Não saia daí, o Cidadania já está no ar. Bem, como dissemos, o programa de hoje é uma homenagem pelos 83 anos de Votuporanga. Nós estamos aqui na Catedral de Votuporanga, que é um dos principais ou o principal ponto turístico da cidade. É uma igreja em estilo gótico que chama muita atenção, principalmente daquelas pessoas que moram em outras cidades e visitam a catedral. E quem vai contar um pouco da história de Votuporanga, mais precisamente a partir de agora, sobre a catedral e a praça aqui do centro de Votuporanga, que é conhecido como Praça da Matriz, é o Ravel Jimenez, que está aqui ao meu lado. Ele é pesquisador e fotógrafo. Primeiramente, Ravel, antes de iniciarmos o nosso bate-papo, quero mais uma vez agradecer a sua participação no programa Cidadania, te agradecer e te dizer que seja muito bem-vindo. Obrigado, Danilo. É um prazer estar aqui e falar um pouco da cidade, da história, uma pequena parte da história de Votuporanga para todos que estão nos acompanhando. Bem, como dissemos, nós estamos aqui na Catedral de Votuporanga, temos a praça aqui central da cidade, que é bem conhecida. Gostaria que você falasse para a gente um pouquinho da história da Catedral e também da praça, conhecida como Praça da Matriz, por favor. Votuporanga é fundada precisamente em 8 de agosto de 1937. Uma das curiosidades iniciais que a gente já tem sobre a história de Votuporanga é que ela é fundada por uma empresa. Ela não foi fundada por um grupo de pessoas, apesar que nessa região, não exatamente onde nós estamos aqui, mas a Vila Carvalho e outras fazendas e províncias da região, já existiam habitantes, né? O que acontece? Votuporanga, ela se inicia graças à questão cafeeira, né? O café, ela movimentou muito tempo a economia do Brasil, inclusive a nossa cidade. Durante a fundação, foi separado um terreno inicial para fazer o içamento do cruzeiro, né? E o que acontece? Esse local, ele é exatamente hoje aquela região da Fonte Luminosa. Essa região foi a região central, onde se inicia toda a parte da fundação da cidade. Foi realizado no dia 8 de agosto uma cerimônia onde foi lavrada uma ata, junto com Sebastião Almeida Oliveira, muita gente às vezes coloca o D, mas é Sebastião Almeida Oliveira. É feita essa ata, é lavrada essa ata, e no final é celebrada uma missa. O que chama a atenção é que, como existiam as cidades da região aqui em volta, no entorno de Votuporanga, muitos moradores dessa cidade vieram para celebrar a festa. Então nós temos o próprio padre Isidoro Cordeiro Paranhos representando a Diocese de São José do Rio Preto. Ele vem de Bálsamo até aqui para celebrar a missa. Nós temos a Banda Municipal de Tanabi, que veio juntamente com o prefeito, mais algumas autoridades de Tanabi, para participar da fundação. E, enfim, outras pessoas da região, inclusive Vila Carvalho e outros locais, outros municípios. A empresa Teodorville, ela faz uma doação de uma parte dessas terras, desses 12 mil alqueires que foram adquiridos através
de uma dívida de Francisco Smith, faz uma doação dessa parte para a Diocese de São José do Rio Preto, para a construção da capela, construção da igreja. É feito também nesse mesmo dia da fundação um sorteio de 3 terrenos para que eles com esse dinheiro conseguissem já começar a arrecadar fundos para a construção da nova capela. A primeira capela de Votuporanga, ou igreja, assim dita pelo tamanho, estava localizada onde está a Fonte Luminosa, hoje na Praça Central, a Praça Dr. Fernando Costa. Ela foi construída com o auxílio da comunidade e depois de um longo tempo a cidade foi evoluindo, foram vindo outras construções, outros segmentos e depois de um longo período, precisamente no ano de 1954, o Frei Gregório, que era um frei capuchino daqui de Votuporanga, responsável pela igreja matriz, a pequena igreja, resolve construir uma igreja maior, porque a pequena igreja ela já não estava suportando a quantidade de pessoas, né, e necessitava de reformas, reparos. A gente vê historicamente falando isso, e resolve construir a igreja matriz. O local onde nós estamos aqui, antes de ser a igreja, ele era um jardim. Tá? Foi o primeiro jardim de Votuporanga, construído no mandato do prefeito João Gonçalves Leite. Ele foi construído um jardim, por quê? Aqui era um jardim, na nossa frente, logo à frente a igreja da catedral hoje, era a igreja, primeira igreja, e atrás de nós, na concha acústica, onde situa-se a concha acústica hoje, foi um paço municipal. Existe uma prefeitura ali, não a primeira prefeitura, a primeira sede, mas foi construído a prefeitura ali. Conforme foi a evolução, tira-se esse terreno, esse jardim daqui, e é erguida a catedral. Ela começa a ser construída em 1954. Ela é construída com a ajuda da comunidade, quermesses, para arrecadar fundos para a construção. E um detalhe importante e curioso nessa questão é que ela é construída, a primeira parte, coberta, depois a igrejinha é demolida, né? E existe uma permuta entre a troca de terrenos, né, vamos dizer assim, entre a prefeitura do município de Votuporanga e a Diocese de São José do Rio Preto. Por quê? Porque lá atrás a Teodorville doa onde está a Fonte Luminosa para a Diocese de São José do Rio Preto, faz essa doação para a construção da igreja, e esse terreno onde nós estamos é um terreno do município. Então existe essa troca. Então a Praça Dr. Fernando Costa, ela se torna por seção do município, e aqui onde nós estamos, para a Diocese de São José do Rio Preto. A igreja é construída. Um detalhe importante também e curioso é que as torres elas são erguidas depois. Primeiro é erguida a torre da frente da igreja, a torre do lado esquerdo, posteriormente a torre do lado direito, e só por volta de 1975 que a obra se conclui com a colocação dos relógios lá em cima. Bem, essa é uma igreja, né, um estilo gótico, muito chamativo, por sinal, acredito eu, a mais bela, uma das mais belas da nossa região. Sim. Existe uma questão dessa situação de gótico ou estilo neogótico, que seria um estilo posterior ao estilo gótico, né? Com conversa com outros historiadores e outros professores, a gente chega nessa conclusão do estilo neogótico, né? Um dos detalhes importantes é que o próprio Frei Gregório, vendo essa necessidade da construção da igreja, o que ele faz? Ele contata um engenheiro, um arquiteto, Dante Andreoli, que faz o projeto da construção da igreja. Então, nessa construção, realmente, a gente percebe detalhes da arquitetura neogótica, e um detalhe importante também é que existe uma catedral de pedra em Canela, no Rio Grande do Sul, que também foi construída por esse arquiteto, engenheiro, enfim, Dante Andreoli, e tem essas semelhanças com a nossa catedral. Quem quiser pode até pesquisar, no Google hoje a gente reconhece essas informações, então a gente consegue perceber algumas características, inclusive os vitrais, que são um chamativo à parte.
Bem, para a gente concluir o nosso bate-papo sobre a questão da igreja, da praça que você já citou, né, como nós dissemos, é um ponto, ou principal ponto turístico de Votuporanga, um dos principais, né? Muito visitada e muito admirada. Sim, realmente a construção ela é de se chamar a atenção, devido ao tamanho, o tempo de construção e principalmente a força do nosso povo em querer acabar, né, finalizar toda essa construção. Com a arrecadação de fundos, conforme eu mencionei, das quermesses e eventos, e o tempo de construção dela foi um tempo que a gente percebe que foi muito árduo, pessoas doaram valores, doaram mão de obra para construir essa nossa maravilha hoje aqui. Quem não conhece, aconselho, principalmente o pessoal da região, a vir visitá-la. Acredito que fora os prédios da cidade, essa construção é a única que se pode ver de qualquer lugar aí pela redondeza, né? E a cidade inteira ouve as badaladas do relógio. Sim, é uma construção imponente, maravilhosa e que todos nós, como votuporanguenses, temos que ter orgulho desse local aqui, que hoje, inclusive, é um local que virou uma catedral, né, devido à importância, diocese de Votuporanga, enfim, é fantástico falar aqui. Tá certo. Bem, só para nós lembrarmos, no último dia 20 de julho, a Diocese de Votuporanga, né, foi criada, comemorou 4 anos de existência. Foi quando a Igreja Matriz de Votuporanga passou a se chamar Catedral. Nós continuamos com o programa Cidadania e daqui a pouquinho nós vamos estar em um outro ponto da cidade para contarmos um pouco da história de Votuporanga. Vamos ver então a nossa próxima parada. Agora nós estamos aqui na Praça São Bento, uma praça também importante para a história de Votuporanga. E antes de falarmos sobre a história da Praça São Bento, o Ravel Jimenez, que é pesquisador e fotógrafo, nosso convidado de hoje, vai falar um pouquinho sobre o livro dele, que ele vai mostrar para a gente. Ravel, por favor, esse é o livro que ele escreveu, Votuporanga e seus personagens, um olhar direcionado aos filhos das brisas, que conta um pouco da história. Conta um pouquinho para a gente sobre esse livro, por favor. Bem, Danilo, esse livro ele foi feito com parceria um projeto denominado Bolsa Cultura, daqui do município de Votuporanga. Ele é da edição de 2018. Ele conta histórias de alguns personagens aqui de Votuporanga, algumas pessoas que trabalham e residem aqui em Votuporanga. E, enfim, foi uma coletânea de entrevistas que nós fizemos com essas pessoas, juntamente com imagens antigas delas, né, durante o seu trabalho, seu lazer, e imagens novas também. Tá certo. Bem, falando agora inclusive dessa história, né, como nós dissemos anteriormente, dessa história importante que traz a Praça São Bento, conta um pouquinho pra gente sobre as curiosidades da praça, por favor. Tá. Antes mesmo até da construção da praça, é relevante falarmos da Vila Marim. Porque como surgiu a Vila Marim? A Vila Marim ela tem origem em 3 irmãos, que vêm de Itanabi para cá, compram 10 alqueires, 100 alqueires de terra, né? E doam essa quadra para a prefeitura, também doam o terreno para a construção da igreja, e aqui eles se estabelecem fazendo residências, comércios, e montando uma própria vila nesse mesmo local aqui. Bem, o que chama a atenção, né, é a fonte, temos também o relógio e essas árvores, né, que tem um fruto até interessante. Sim, em 1962 inicia-se a construção do jardim, né, porque existia a praça, mas ela não estava ainda pavimentada, não tinha estrutura, né. Inicia-se essa construção da praça pelo governo do Hernani Nabuco, em 1962, como eu havia mencionado. O desenho da praça, ele foi projetado pelo professor Floriano Marzocchi, que na época, salvo engano, era diretor da escola Uzenir, né? E ela foi inaugurada em 1964 pelo prefeito atual da gestão, Dalvo Guedes. Inicia-se em 1962 e em 1964 é inaugurada. Nós temos aí as árvores, toda a flora da região, né?
E o interessante realmente que chama a atenção é a questão das árvores, que elas são de origem amazônica, né? Bem, nós temos também aquele relógio, né, que foi um relógio inclusive doado pela colônia japonesa. Isso, exatamente. Ele foi doado, é um obelisco com um relógio, né? Foi doado pela colônia japonesa. E também nós temos o Torii, logo no início da praça ali, que foi também doado, construído em comemoração de 100 anos da imigração japonesa no Brasil. Bom, como nós dissemos, né, é uma praça que faz parte da história de Votuporanga e fez a diferença para essa região da cidade. Sim, essa região ela se desenvolveu também concomitante à área central, justamente com essa ideia da Vila Marim, né, das casas e os comércios que existiam aqui e existem até hoje. Ravel, algo curioso, né, que chama a atenção das pessoas, que geralmente, né, na praça tem a igreja, como a gente vê lá na Praça Santa Luzia, por exemplo, em outros lugares. Aqui a igreja é separada da praça. Isso, realmente. A igreja ela foi construída, né? Existia-se uma ideia de construir a igreja na praça. É uma parte mais histórica da cidade, mas existia essa questão de construção na praça. O projeto de início da praça é de 1954, justamente o mesmo ano do início da construção da igreja matriz. Então existe essa orientação, vamos dizer assim, que o pessoal aqui da região queria construir essa igreja matriz aqui, né? Aí no final, porventura, só foi construído a praça, a igreja matriz ficou localizada onde ela está hoje, e a igreja São Bento ela foi construída ao lado aqui, mantendo a arquitetura original da praça. E a gente tem notado ao longo dos anos, né, a praça era sempre utilizada pelos pais, por babás que traziam as crianças, né, para andar de bicicleta ou para algum tipo de lazer na praça, né, de senhores sentados no banco, também de pessoas que faziam caminhadas e até de vez em quando ela serve como ponto de encontro de pessoas que vão, por exemplo, descer a Rua Amazonas para alguma atividade, para algum desfile, para alguma manifestação. Quer dizer, a praça é sempre lembrada. Isso, essa praça ela significa que realmente a questão de integração com a sociedade é fundamental, principalmente nos dias de hoje. Por quê? Porque eu me remeto muito à minha infância, principalmente nas feiras da Praça São Bento, né? Principalmente as quintas-feiras, né? Que a gente via que reunia-se pais com crianças, jovens, adultos, né? E o local é um local muito bem frequentado, e a gente sabe que ao evoluir dos anos foi se perdendo um pouco esse costume, mas ainda aos domingos de manhã a gente vê muitas pessoas fazendo caminhada aqui, porque é um local fantástico. Um outro detalhe importante de se mencionar é o antigo Cine São Bento, que começou a construção em 1962 ou 64, não me recordo agora. Ficava de frente aqui à praça. Isso, de frente aqui à praça, onde hoje existe um comércio, e ele foi construído com todo o seu luxo, assim como o Cine Votuporanga, pelos irmãos Curti, de São José do Rio Preto, que era um grupo cinematográfico. Eles tinham propriedade de vários cinemas em São José do Rio Preto, inclusive na região, e iniciaram a construção do Cine São Bento também, que ajudou a movimentar muito essa praça aqui, tendo os famosos footings, que seriam as paqueras daquela época. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho, no segundo bloco do programa, a gente vai estar falando sobre a história de um outro ponto super importante de Votuporanga, que é o Museu Municipal da nossa cidade, que guarda lá boa parte da nossa história. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente se encontra então lá no Museu Municipal. Não saia daí, é bem rápido. Voltamos com o programa Cidadania e nesse segundo e último bloco do programa nós continuamos o nosso bate-papo com Ravel Jimenez, ele que é pesquisador e também fotógrafo. Agora nós estamos aqui no Museu Municipal Edivar de Coruripe Costa, que fica no Parque da Cultura. E ele vai falar para a gente um pouquinho sobre o museu e também do importante acervo que existe aqui, contando a história de Votuporanga. Ravel, importante lugar, temos aqui como cenário, né, o gabinete do ex-prefeito de Votuporanga, João Gonçalves Leite, enfim, vários objetos, fotos que trazem a história da nossa cidade, quer dizer, isso tudo, né, guardando a nossa história para que as atuais e as próximas gerações possam saber um pouquinho da nossa história, né?
Isso mesmo. O espaço agora está passando por uma adequação, né, por motivo da quarentena e também de algumas reformas. Então nós não temos as imagens aqui, mas nós temos alguns artefatos que são interessantes da gente comentar, principalmente aqui atrás de mim, o gabinete do João Gonçalves Leite, onde a gente tem a escrivaninha que ele trabalhava, fazia os despachos para a prefeitura. E o acervo no museu ele possui uma infinita quantidade de itens ao longo dos anos de Votuporanga, muitos através de doação, né? E a parte audiovisual que a gente sempre reforça da importância de termos registrados essas informações, tanto em vídeo quanto em imagens e fotografias que a gente tem sobre Votuporanga. Então é muito importante que as pessoas preservem essa parte audiovisual. Por quê? Porque daqui a 50, daqui a 100 anos, os futuros, né, o futuro que está vindo, ele vai conseguir ter essa informação e ver como era a Praça da Matriz, como era aqui o Centro Lazer do Trabalhador, antes de toda essa evolução que a cidade vai evoluindo ao longo dos anos. E é importante perceber isso porque a gente analisa também, além dos prédios, nós analisamos também as vestimentas das pessoas, o comportamento. Então é importante guardarmos sempre essa informação. Às vezes a gente vê aquela igreja, o padre daquela igreja não está mais ali, as pessoas que estão ali naquela imagem já não estão mais conosco. Então, por isso a importância da preservação do acervo audiovisual da nossa cidade. Inclusive, como você disse em relação à vestimenta, por exemplo, a gente pode ver na foto que nós temos ao fundo, né? Essa foto do prefeito João Gonçalves Leite, na década de 40, 50, ou até antes, né? Naquela época era muito comum, era normal os homens, por exemplo, né? Estarem trajando o dia todo, todos os dias, paletó e gravata, por exemplo. Sim, você vê a elegância, né, do tempo anterior, né? Vamos imaginar hoje. Hoje o calor que Votuporanga faz, anteriormente fazia esse calor também. Fica difícil. É muito complicado, mas você vê toda a elegância, inclusive nas fotos. Por não ter recursos fotográficos na época, apesar de que é importante a gente lembrar que Votuporanga sempre teve excelentes fotógrafos, e isso é importante, e são fotógrafos que registravam a história da cidade por conta própria. Tá? Nós nunca tivemos um fotógrafo que foi assim, contratado para registrar a cidade naquela época. Então são pessoas aí polivalentes na profissão que, além de fazer os cliques ali durante os eventos, acabavam fotografando um local ou outro. Então, graças a eles, nós temos a possibilidade de ver como a cidade era e ter registrado essas informações. E a questão da fotografia realmente era um evento, né? Porque você ia fazer uma foto, você juntava as pessoas naquele local e todo mundo realmente ficava muito elegante para essas imagens, né? E o dia atual também, no dia casual, as pessoas sempre muito bem vestidas. A gente pode perceber isso nas imagens, sempre muito bem trajadas e com toda aquela essência que existia naquela época. Bem, e como você disse anteriormente, a questão da importância, né, de estarmos resgatando a história, fazendo registro para contribuir com as futuras gerações, nos vem à cabeça, né, aquele ditado que diz que um país, um estado, uma cidade sem memória não tem futuro, né? Então aqui está a prova de que Votuporanga tem um diferencial, tem uma memória com um acervo belíssimo como esse, né, com fotografias, com um vasto material que conta a nossa história. Isso, o ideal para complementar toda essa situação é que realmente a nossa cidade tenha um arquivo público municipal, onde as pessoas concentrem esse acervo e as pessoas possam consultar todas essas informações aí de uma forma organizada, com datas e informações adicionais aí. Então, por isso a importância também, além do Museu Municipal, também a criação de um arquivo público municipal. Bem, para a gente encerrar o nosso bate-papo, qual mensagem você deixa para a população de Votuporanga, principalmente para os mais jovens, sobre a importância de conhecer a própria história, a história da cidade onde essas pessoas residem? O recado que a gente deixa é que Votuporanga, ela desde o início, ela passou por constantes evoluções. E a gente vê o quanto as pessoas de mais idade, as pessoas que vivem aqui há mais tempo, elas são apaixonadas pela cidade, por sua história. E é importante que os jovens conheçam essa paixão. Por isso, se você tiver um avô ainda vivo, ou às vezes um vizinho de mais idade, converse com essas pessoas. Acho que é um momento, esse para quê? Para que a gente consiga resgatar essa parte histórica. E assim, para as futuras gerações, principalmente os jovens, tenham um amor à história da cidade onde vivem. Tá certo.
Ravel, mais uma vez eu quero te agradecer por ter nos aceito o convite de estar hoje aqui com a gente. Muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu livro, e fica desde já o convite para que você possa estar participando em próximos programas com a gente para contar um pouco do seu trabalho, da história de Votuporanga. Muito obrigado. Obrigado, Danilo, eu agradeço a todos e estamos juntos aí por mais muito tempo, com a graça de Deus. Tá certo. Daí eu conversei com o Ravel Jimenez, ele que é pesquisador e também fotógrafo, ele escreveu um livro com o depoimento de vários personagens importantes da história de Votuporanga. Para nós finalizarmos o programa de hoje, eu estive com o prefeito João Dado e ele falou sobre esses 83 anos de Votuporanga, né? Sobre a importância da nossa cidade, essa festa que estamos comemorando de forma diferente por conta da pandemia, mas, enfim, Votuporanga está ficando mais velha e merece todo o nosso carinho, nosso respeito pelos seus 83 anos de vida. Vamos ver, então, a mensagem que o prefeito João Dado tem a nos dizer agora. Vamos ver. Nós estamos comemorando 83 anos de Votuporanga e, através dessa homenagem, nós teremos uma singela homenagem no dia 8 de agosto, que será feita lá na Concha Acústica, e além disso estaremos inaugurando a nova sede da Delegacia de Junta Militar e a Junta Militar de Votuporanga, uma obra importantíssima e emblemática que vai concentrar 90 municípios aqui em Votuporanga. Então, importante, estamos comemorando 83 anos de Votuporanga com a entrega de obras, fazendo o que tem que ser feito. Estamos chegando ao final de mais um programa Cidadania. No programa de hoje eu conversei com o Ravel Jimenez, ele que é pesquisador e também fotógrafo, nos contou um pouco da história de Votuporanga, visitamos alguns pontos importantes da cidade, como a Catedral, também a Praça São Bento e aqui o Museu Municipal da cidade. São locais que fazem e sempre farão parte da nossa história. Também ouvimos a mensagem sobre os 83 anos de Votuporanga do prefeito João Dado. Esse programa foi uma homenagem para a nossa cidade e para todos aqueles que ajudaram e continuam ajudando no progresso da nossa querida Votuporanga. Parabéns, Votuporanga, pelos seus 83 anos de vida. Para você que esteve com a gente, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, pelo seu carinho. E eu volto na próxima semana com mais um tema do seu interesse aqui no Cidadania. Obrigado e até lá.